Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu retorno com a mensagem que começamos semana passada, falando sobre os sinais dos tempos, a vinda de Jesus e os sinais que estão se cumprindo em nossos dias. Então, hoje nós vamos concluir esta mensagem falando sobre esse tempo do fim, tempos trabalhosos. Em 1 Timóteo capítulo 3, o versículo 1 a seguir. Fiel é a palavra, se alguém é 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, o perigo da apostasia. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si mesmo, inimigos do bem. Paramos aqui para analisar essa palavra de Paulo que fala sobre o cerca dos últimos dias, tempos trabalhosos. Então, aqui no versículo 2, nós vemos quantas vidas tem, quantas pessoas são enquadradas nesse texto. Olhamos bem, pois homens serão egoístas. Primeiro, egoístas. E a gente vê isso no nosso seio político. Nós vemos isso no seio da igreja. Muitos egoístas que só pensam em si, como egocêntrico. Segundo, avarento. Avarento, ele nunca satisfaz com o que tem. Ele sempre quer mais. Homens avarentos. Porque nós estamos vendo hoje tantos políticos presos por avareza? Porque estamos vendo hoje muitos crescimentos do Evangelho aqui por avareza? Olhamos, amados irmãos, pessoas que não trabalham pelo Evangelho, mas trabalham pelo dinheiro. Que vive explorando dos outros, explorando os fiéis. Avarentos, né? Pessoas que realmente só pensam neles e só quer para eles. Tem denominações por aí que é igual a casa de pai de santo. Só entra, não sai nada. Não ajuda ninguém, não faz bem a ninguém, mas só quer que entre os dízimos e as ofertas, né? E ai de você se não levar. Mas olhamos aqui outra qualidade de gente. Blasfemadores. Pessoas que vivem blasfemando. Meus amados irmãos, nós vivemos esses últimos dias, que estamos vivenciando essas coisas. Mas eu vos chamo a atenção para o capítulo 4 de 2 Timóteo. Conjuro-te perante Deus, Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Temos que pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, ele fala que o Evangelho tem que ser pregado em todo o tempo, quer por inveja, quer de boa mente, contudo que Cristo seja anunciado. Então, olhamos, porque você precisa entender que a sã doutrina são tempos trabalhosos, são tempos difíceis de se pregar ela. Por quê? Por causa dessa mistura que há no Evangelho Sagrado de Jesus Cristo. Olhamos no capítulo 4 de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo falando acerca desses últimos dias. Olha o que ele diz. Ora, o Espírito afirma expressamente
que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem o espírito enganadores e a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então, os últimos dias, tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque você fica sem acreditar ou em quem acreditar. Quem é que está falando a verdade? Tantas seitas, tantas denominações, e aqui o apóstolo Paulo diz que muitos dão ouvido a doutrinas de demônios. Eu convoco você para estudar aquele livro, Religiões, Seitas e Heresias, para você ver quantas denominações, quantas heresias existem. E é por isso que é tempos trabalhosos, de dar um bom testemunho, de ser fiel a Jesus Cristo, porque tem uma promessa dele para os que for fiel. Tem a promessa. Essa promessa é dada por Jesus. Quando vemos as 7 cartas às igrejas do Apocalipse, cada uma delas tem uma promessa ao vencedor. Nós estamos num campo de batalha e precisamos cada dia mais lutar pela nossa fidelidade para com Deus. Mas, amados irmãos, vemos a lista de pessoas que vivem enquadradas nesse texto, nesse tempos trabalhosos, nesse tempo difícil. Homens amantes de si mesmo. Em Filipenses 2, 21. Você pode pegar sua Bíblia e ler Filipenses 2, 21. Homens amantes de si mesmo. Em Lucas 16, versículo 14, Jesus também fala acerca desses homens, né? E a lista é grande. A proibição do casamento. Olhe bem no texto, proibindo o casamento. Temos seitas por aí que realmente o sacerdote, para ser consagrado, ele precisa fazer um voto de castidade. Mas estamos vivendo também o tempo em que o anticristo, que vai assumir o governo, ele agora não vai mais proibir casamento, mas também não vai ter mais casamento. Os senhores sabiam que esse casamento gay, que o Brasil, os outros países, tudo estão aprovando? Sabia que é o princípio da chegada do anticristo? Se você não sabia, fique sabendo agora. Porque o anticristo, primeiro, ele vai sair de Israel, da tribo de Dan. Você lê em Gênesis 49, quando Jacó estava dando a bênção apostólica, a bênção, como diz, patriarcal. E Jacó estava dando a bênção. E quando chegou em Dan, ele disse: Tu, Dan, julgará o teu povo. Então nós queremos dizer, amados irmãos, que a vida, que o anticristo vai sair de Israel, que vai trair, fez um concerto. Já viu que em Daniel 9, 27 já foi feito o concerto. Então, assim, na metade da semana vai cessar o sacrifício. Mas eu quero falar sobre o casamento gay, sobre esse casamento que o mundo inteiro está aprovando. Olhe bem, em Daniel capítulo 11, o versículo 36, Deus revela a Daniel, traz a mensagem desses últimos dias, da apostasia, né? Então, Daniel capítulo 11, nós não vamos ler todo o texto, porque é muito longo, mas eu gostaria que você meditasse em casa acerca desse texto. Daniel capítulo 11, versículo 36 a seguir. Olhe bem. Daniel capítulo 11, versículo 36 a seguir. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todos os deuses, contra o Deus dos deuses. Falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquele que está
determinado será feito. Olha o versículo 27. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulher. Observou bem aqui? Por que nós estamos vivendo agora e os países estão aprovando o casamento gay? Não terá desejo de mulher. Então não é surpresa, não, irmãos, que esse casamento que os países estão aprovando, não é surpresa, não, porque está na palavra. Quando ele assumiu o seu governo, não vão ignorar mais o casamento, porque como Paulo disse aos Romanos, capítulo 1, mudou a verdade em mentira. Capítulo 1, versículo 26 de Romanos. Você vai ver ali, o homem transformou a verdade em mentira. Então, observando que esse homem que vai assumir o governo mundial, o anticristo, ele não terá desejo de mulher. Qual é o homem que não tem desejo de mulher? É o gay. Não é verdade? Agora eu quero chamar a atenção para outro assunto que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Olhe bem, a palavra de Deus está escrito lá no livro do Apocalipse, que ninguém, Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 17 a seguir, que ninguém compra e não vende se não tiver o sinal da besta. Ninguém compra e não vende. E esse sinal será colocado na palma da mão ou na testa. Se os senhores observarem, nesses dias, nós temos um método, né? Para você receber seu dinheiro, tem que fazer um exame de biometria. E esse exame de biometria você vai colocar a palma da sua mão na máquina e a máquina vai fazer a leitura na palma da mão. Observa bem isso. Vai fazer a leitura na palma da mão. E ali está implantado o chip, que agora ainda é parcial, mas vai chegar o momento que vai ser obrigatório. E então nós observando aquela máquina de fazer leitura na testa, também é um sinal. Hoje a leitura é feita pelo laser, mas a máquina que vai vir vai ser mais sofisticada. Ela vai fazer leitura no chip que está implantado na testa. Observe bem, meus amados irmãos, como nós estamos vivendo nesses últimos dias. São sinais da vida de Jesus. São sinais da vida de Jesus e está perto, mais perto que nós esperamos. Olhamos que a palavra de Deus está se cumprindo. Jesus diz, passará esta geração. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então, no governo do anticristo, muitas coisas vão acontecer. A primeira desobediência, ele vai fazer o que lhe apraz, o que está no seu coração. Ele não vai fazer, como nós estamos vendo hoje, uma democracia, o governo trabalhando com o Congresso e a democracia se agindo, mas ele não, ele vai agir com testa de ferro. Ele vai agir do jeito dele. Né? E aquele que não tiver o sinal, não vai comprar nem vender. Aquele quando ouviu a mensagem, agora vamos ouvir em cadeia nacional. O excelentríssimo senhor fulano de tal. E nesse momento, né, todos têm que estar ajoelhados, adorando essa besta. E aquele que não adorar vai ser morto. E os senhores que não têm conhecimento vai ter agora. A televisão já tem no chip, na tomada um chip. Então, o momento que você desligar a televisão, lá na central já sabe que em tal lugar, tal rua, há uma televisão desligada. Aí vem o sofrimento. Mas isso aí, irmãos, vai acontecer, sabe quando? Depois do arrebatamento da igreja. A igreja não vai passar por isso. Mas aqueles que não acreditaram, que não deram ênfase ao Evangelho, não deixou o Espírito Santo trabalhar na sua vida, que é quem vai tirar a igreja aqui da terra. Paulo disse lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que algo detém para que o homem iníquo não se revela.
Então o Espírito Santo está trabalhando hoje na minha pessoa, na sua pessoa, para nos aperfeiçoar e para nos santificar. E é isso que eu quero dizer a você nesta hora. A oportunidade está aqui. A porta da graça está aberta. Se você quiser entrar pela porta da graça, você não vai passar por esses danos que vai vir depois. O sofrimento. Se você ler Apocalipse capítulo 15, você vai ver ali as trombetas tocando. E muitos chorando, se lamentando. Bom, meus amados irmãos, encerrando aqui essa palavra, e quero que você se prepare, cuide mais da sua vida espiritual, cuida mais, porque Deus está dando esse tempo para nós. A porta da graça pode fechar a qualquer momento. Para mim, eu estou vivendo hoje como se o amanhã para mim não existisse. Então eu deixo aqui essa palavra de conforto, de esperança, de preparação, que você pode se preparar, você pode cuidar mais da sua vida espiritual, você pode amar mais a Deus do que a Mamon, você pode amar a Deus. Então isso é que eu peço em nome de Jesus. Que Deus os abençoe e até a próxima.